YouTube! Todo mundo sabe que o Batman é uma das figuras mais populares dos quadrinhos, mas tão famoso quanto o Morcegão são seus vilões. Coringa, Charada, Duas Caras, Senhor Frio, Ra's al Ghul e uma carambada de outros. Se for pra citar todos, o vídeo vai ter mais de 10 horas e olhe lá, viu? Muitos deles, após serem espancados pelo Batman, são presos no asilo Arkham para os criminalmente insanos, pois eles são... insanos? A real é que a grande maioria desses malfeitores possui algum transtorno psiquiátrico, que ao invés de serem mandados para a prisão Blackgate ou Chilindró para os mais íntimos, são mandados para o Arkham para, entre 600 aspas, serem tratados. Quais são esses vilões? Que tipos de transtornos eles têm? As perguntas serão respondidas agora, pois eu sou o Gui e você tá no Espaço Geek. Fazendo um disclaimer bem rápido aqui. Esse é um vídeo de curiosidade que tem como base minhas interpretações enquanto estava pesquisando para montar esse vídeo. De forma alguma, use esse vídeo para se dar algum tipo de diagnóstico. Para isso, sempre procure por profissionais da área. Ok? Estamos conversados? Ok, vambora. Basta apenas um dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. Vingar. Começando já com os dois pés na porta, dominando com peito e dano mortal, temos ele, o próprio príncipe palhaço do crime. O Coringa é o vilão mais famoso do Batman, arrisco dizer, um dos mais populares de toda a ficção. Ele tem várias histórias de origem, vários nomes, mas sempre teve apenas um objetivo muito bem claro: causar o caos. Bom, o Coringa é um personagem também difícil de falar sobre quando se trata do assunto. Tentar encaixar ele em alguma condição psicológica é tipo tentar pôr um pitbull dentro de uma gaveta. Não vai encaixar, não vai parar quieto e provavelmente você vai tomar um susto em algum momento. Mas nada nos impede de tentar, não é mesmo? Enfim, de início já podemos dizer que ele muito provavelmente possui transtorno de personalidade antissocial, popularmente conhecido como sociopatia. E para facilitar a minha vida pro resto do vídeo, a maioria dos elementos citados aqui possuem esse transtorno também, tá? É um transtorno caracterizado por um padrão persistente de desrespeito pelo direito dos outros, falta de empatia e remorso, e impulsividade. Esse transtorno geralmente surge na infância ou no início da adolescência e persiste por toda a vida. E isso cai como uma luva pro Coringa por causa de todas as atrocidades que ele causou. Ou você vai me dizer que ele tem empatia pelas pessoas, e ele com certeza é impulsivo. É tipo uma de suas marcas registradas, cara. Junto à sociopatia, podemos colocar narcisismo no bolo. O narcisismo é um traço de personalidade caracterizado por um amor excessivo por si mesmo, uma sensação de grandiosidade e uma necessidade constante de admiração e atenção dos outros, que é um traço muito forte no Coringa também. Muitas das coisas que ele faz é para chamar a atenção de todo mundo, do Batman, do povo de Gotham, do Superman, seja de quem for, para si mesmo. E bom, qualquer outro transtorno... quem sabe? Tem até fontes que na verdade dizem que ele tem super sanidade, como retratado em Batman Arkham Asylum, escrita pelo Grant Morrison em 2005. E muitos outros roteiristas dão a entender que ele tem uma leve noção de que é um personagem de quadrinhos. E pra ele, essa é a graça de toda a piada. Já pegando o embalo dos palhaços, temos um bom exemplo de quem era uma funcionária e foi promovida para cliente. Sendo ela mesma uma psiquiatra, a doutora Arlene Quinzel foi encarregada de tratar o Coringa, mas acabou caindo no papo dele, virou sua ajudante, e o resto é história. Levando em base a sua busca constante por atenção e demonstrações de afeto bem exageradas, podemos supor que a Arlequina possui algum traço de narcisismo, mas é mais certeza o transtorno de personalidade histriônica, que nada mais é um padrão persistente de busca por atenção, comportamento dramático e emotividade excessiva. Pessoas com esse transtorno tendem a se sentirem desconfortáveis quando não são o centro das atenções e podem usar aparência física ou comportamentos sedutores para chamar a atenção. E por causa de todo o período dela quando ela estava junto do Coringa, podemos supor síndrome de Estocolmo, e junto dela também o transtorno de personalidade dependente. Bom, a síndrome de Estocolmo é um fenômeno psicológico em que uma vítima de cativeiro ou abuso desenvolve sentimentos positivos como simpatia ou até mesmo afeto em relação ao seu agressor. E o transtorno de personalidade dependente é uma necessidade excessiva e generalizada de ser cuidado, levando a uma submissão passiva e adesiva, juntamente com o medo de abandono. Pessoas com esse transtorno frequentemente buscam apoio constante de outras pessoas, temem a solidão e podem apresentar dificuldades em tomar decisões por conta própria. E considerando tudo que eu expliquei até agora, faz sentido imaginar que a Arlequina possa ter esses transtornos. E uma curiosidade bem rápida, na HQ Arlene de 2019 nos dá uma abordagem bem pesada sobre como a relação dela com o Coringa foi o puro suco do abuso emocional e psicológico. E é um dos motivos que me fazem ter uma vergonha alheia quando vejo romantizar esse casal. Que cara, pelo amor de Deus, né? Meninas, se respeitem. Caras, não queiram ser Coringas.
Edward Nygma cresceu em uma família abusiva. Seu pai não aceitava que seu filho era um gênio. E por isso, quando ele chegava da escola com uma nota excelente, por exemplo, ele batia nele por achar que ele tinha mentido e colado na prova. Isso fez com que Edward crescesse com uma cicatriz mental que o impedia de contar mentiras, algo que se manifestou em sua obsessão por charadas. O charada muito provavelmente sofre de transtorno obsessivo compulsivo, chamado também de TOC. O TOC são obsessões e compulsões que causam sofrimento e interferem na rotina de uma pessoa. Obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos e indesejados que geram ansiedade, enquanto compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais que a pessoa se sente impelida a realizar para aliviar a ansiedade. E onde que o charada entra nessa história? Bem, o cara simplesmente não consegue ficar sem fazer alguma charada ou deixar alguma pista. Teve um caso na história em quadrinhos que, não cometendo nenhum crime diretamente, ele ficou entediado e deixou várias pistas de crimes de pessoas alheias pro Batman resolver. E mesmo assim, o Batman conseguiu localizar ele, pois inconscientemente o charada também deixava pistas para o Batman poder o encontrar. Fora isso, é muito discutido que ele é um narcisista e um megalomaníaco. A megalomania é uma obsessão psicológica por poder, relevância ou onipotência. Pessoas megalomaníacas possuem uma autoestima exagerada e, a fim de conhecimento, antigamente fazia parte do narcisismo. Porém, a partir de 1968 deixou de ser considerado um transtorno clínico, pois não está presente no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais ou no CID. Ainda assim, é algo interessante de se notar no charada. A Mulher Gato tem um problema muito sério. Ela não deu like no vídeo e não é inscrita no Espaço Geek. Não seja como ela. Dê o like, se inscreve, ativa o sininho e aproveite e nos siga nas nossas redes sociais que tá aí na tela. Mas agora, falando sério, Selena Kyle é relativamente fácil de fazer suposições. Provavelmente ela deve ser cleptomaníaca, ou seja, ela possui um impulso incontrolável de roubar. Isso inclusive é 100% canônico em algumas versões, como em Batman, usado encapuzado da Prime Video. Outra coisa que podemos deduzir também é o transtorno de apego evitativo, que é um padrão de comportamento que as pessoas evitam intimidade. Elas têm preferência pela independência e dificuldade em confiar nos outros. É por isso que, mesmo que sido noiva dele pelo menos umas 3 vezes que consigo pensar de cabeça, no universo principal eles nunca foram 100% casados e o relacionamento deles é um vai e vem sem tamanho. É por isso que eu acredito que tanto ela quanto o próprio Bruce Wayne possuem esse transtorno. A Era Venenosa é bem debatível, mas, na maioria das suas encarnações, dá para supor que ela tenha transtorno delirante psicótico, também conhecido como transtorno delirante. É o tipo de transtorno que as pessoas têm delírios, que são crenças falsas e firmemente mantidas, assim como ela acredita que ela é a encarnação da própria natureza. E pegando embalo, podemos sugerir também uma síndrome de Messias, que, como o nome já diz, é uma síndrome que faz a pessoa achar que ela é algum tipo de salvadora, Messias. E Pamela Adlon muitas vezes já se viu como a salvadora do planeta, por ser uma terrorista ambiental que todas suas ações são para prevalecer o verde na Terra, na grande maioria das vezes querendo extinguir a raça humana no processo e todos os outros seres vivos que não sejam plantas. Aqui, não vou nem me estender muito no assunto. Eu tenho 99% de certeza que o Garfield Lins, o vagalume, é um piromaníaco. E eu só não dou 100% porque, novamente, eu não sou profissional da saúde mental. Piromania é um transtorno que causa um desejo incontrolável de atear fogo. Ah, Gui, por que você fala que o vagalume é um piromaníaco? Eu não sei o que você cala a boca! Meu amigo, olha toda a maldita aparição do cara em qualquer mídia, cara. Desenho, filme, jogos. Filme não, né? Foi cancelado. Enfim, o cara praticamente já é uma flanderização dele mesmo, se é que ele já teve alguma personalidade além de tacar fogo nas coisas, velho. Jarvis Stack, conhecido também como Chapeleiro Louco, também é muito fácil de supor, principalmente depois já foi explicitado várias vezes nas HQs. O Chapeleiro Louco tem esquizofrenia paranoide, que é o transtorno mental caracterizado por uma perda de contato com a realidade, geralmente manifestada por alucinações, delírios e pensamentos desorganizados. E o Chapeleiro Louco se enquadra nisso, pois ele acha que vive no mundo de Alice no País das Maravilhas, muitas vezes sequestrando garotas para que elas possam ser a sua Alice. O mano aí não tem nem discussão, gente. O lugar dele é no ar. O
Senhor Frio é um dos vilões mais trágicos do Morcegão, e é também um dos meus favoritos. O como e o porquê varia de versão para versão, mas em praticamente todos os casos sua esposa tem uma doença incurável, e por isso ele a mantém congelada enquanto tenta achar uma cura. E ele mesmo não consegue sobreviver se sua temperatura corporal não estiver abaixo de zero, por isso que ele usa essa armadura toda aí. Victor Fries é comumente associado ao transtorno depressivo maior, por sintomas como tristeza profunda por causa de sua esposa, pensamentos obsessivos sobre perda, porque como podemos ver o cara é tão obcecado com o pensamento de perder a esposa que ele a congelou para evitar isso, incapacidade de superar o passado, também por motivos óbvios, olha o picolé de gente dele aí, pelo amor de Deus, e indiferença ao presente e ao mundo, pois diversas vezes ele só age caso seja benefício de sua esposa ou para protegê-la de algum perigo. Fora isso, o mundo pode queimar, ou congelar nesse caso, né, que ele não vai ligar. Não tem como fazer um vídeo desse sem citar o promotor Harvey Dent, o Duas Caras. Ele possui transtorno dissociativo de identidade, que é o distúrbio mental caracterizado pela existência de duas ou mais identidades ou estado de personalidade que controla o comportamento da pessoa. E isso é literalmente toda a questão do Duas Caras. Em diversas histórias é possível ver a sua troca de personalidade, ficando bem claro pelo enquadramento da cena ou pelos balões de fala. Tem história que cada personalidade tem uma memória própria, outras que não, mas o consenso geral é: existe o Harvey Dent e existe o Duas Caras. Também dá pra cogitar que ele tem toque, por causa de toda a questão dele com o cara ou coroa, deixando decisões importantes para o destino resolver pelo jogar da moeda e até mesmo coisas mundanas. Can't argue with the coin, Batman. Pra encerrar, é claro que não dá pra falar de todos os vilões do Batman. Tem uns poucos minutos que eu falei que ele tem muitos vilões, cara, mas eu não queria acabar o vídeo sem falar desses dois. O Pinguim é considerado um dos poucos criminosos sãos de Gotham. Não dá pra considerar ele como criminalmente insano. Todos os movimentos do cara são friamente calculados, mas dá pra supor algumas coisas. Fora o padrão de sempre, psicopatia, sociopatia, ele deve ter um complexo de inferioridade, também conhecido como complexo de Napoleão, que é o termo usado na psicologia para descrever a tendência de pessoas, especialmente de homens de baixa estatura, a buscar poder, dominância ou outros comportamentos agressivos como forma de compensar uma suposta inferioridade física. Tem uma história que ele destrói a vida de um chefe de cozinha aleatório só porque esse chefe riu de alguma coisa enquanto olhava na direção do Oswald, mexendo todos os pauzinhos possíveis para deixar a vida do homem miserável e ele acabar se cinzando, se é que vocês me entendem. O Bane também é outro que não dá pra considerar ele como um criminalmente insano. Quer dizer, isso quando o roteirista não decide ver ele só com uma pilha de músculos, claro. No beauty. Just the beast. O homem que quebrou o morcego é extremamente inteligente, descobrindo a identidade secreta do Batman por conta própria. Porém, ele deve ser dependente químico por causa da droga veneno que ele usa para ser a geladeira Electrolux de 4 portas. Não, você não é o Batman, você é o Bate-Soco, o Bate-Bomba. Em nome de tudo que é mais sagrado, o que aconteceu com você? Você parece o Bane. Tudo isso que você tá vendo é natural. Você parece uma mistura do Sebum com o Bane, cara, isso não tá normal. E mais umas menções bem rápidas: o Espantalho deve ter transtorno obsessivo pelo medo, o Cara de Barro deve ter transtorno de identidade e o Victor Zsasz tem psicopatia extrema. Bom, os vilões do Batman são fascinantes e provavelmente os mais icônicos da DC. Se você chegar em qualquer um e perguntar, cite 10 vilões do Batman, ele provavelmente vai conseguir. Agora, se chegar e falar, cite 10 vilões do Superman, o cara vai ter que pensar. Eles são interessantes por causa do fator psicológico humano deles. Bem exagerado e caricato, claro, mas com um pé ou dois em questões reais. São reflexos distorcidos de problemas humanos que nós já conhecemos. Mas agora é sua vez. Como você diagnosticaria os vilões do Batman? Sentiu falta de algum? Me conta aqui nos comentários. Confere aí se você se inscreveu e deu joinha e mostre para os seus amigos. Aqui foi o Gui, no primeiro vídeo do Espaço Geek, e até mais, se cuida!